Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, tudo bem com vocês? Maravilha! Então hoje a gente volta aí com a nossa aula 4 do Estatuto do Servidor de Nova Friburgo. Lembrando que eu vou deixar o material aqui na descrição, tá? É um material de apoio, você tem 50 questões da lei orgânica, você tem 50 questões do Estatuto do Servidor e 40 questões do Código de Ética. Lembrando que você pode comprar um de cada vez, ou você pode comprar os 3 no combo com um valor promocional, um valor muito mais barato, se você estivesse comprando individualmente, beleza? Você ainda tem também 80 questões comentadas do Código Tributário Municipal. A gente vai adicionar também aí, ao longo dos vídeos, 50 questões do Código de Postura e 50 questões do meio ambiente, né? do meio ambiente do município. A gente vai adicionar essas questões também, tá? Beleza, show de bola. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nossa aula. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa o like pro Titi para ajudar na divulgação, né? Deixa também a sua contribuição aqui nos comentários, né? Pode colocar aí a cidade que você está falando para a gente saber até onde a nossa informação está chegando. E também se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, algumas pessoas, né, estão dizendo que estão passando no concurso quando se inscreve nesse canal, né? Então, tamo junto, vamos seguir aqui e vamos adiante, beleza? Show de bola, a gente vai falar hoje do exercício. O exercício, como todo mundo já sabe, é o trabalho, o ato de trabalhar na administração pública. Quando você entra em exercício, você entra em trabalho, né? Você entra em mão de obra, tá? Beleza, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos dar seguimento aqui, né? Então, o artigo 38, o início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados aonde? No assentamento individual do funcionário, né? Então aqui o artigo 38 ele vai estabelecer que todas as etapas relacionadas ao início, interrupção e reinicio do exercício devem ser registradas em seu assentamento individual. Então isso significa que qualquer mudança no status de exercício do funcionário, como ele começa a trabalhar, interrompe temporariamente suas atividades, ou retorna do seu trabalho após uma interrupção, deve ser documentada de forma detalhada em seu registro pessoal mantido pela administração pública. Então esse registro ele é importante para manter o histórico preciso da trajetória profissional do funcionário, né? Vai garantir ali que todos os eventos relacionados ao seu serviço sejam devidamente documentados, devidamente acompanhados, né? Então essas informações podem ser usadas para fins de controle, verificação, auditoria e também podem ser relevantes em processos de validação de desempenho, tomada de decisões relacionadas à carreira do funcionário. Beleza? Então aqui no artigo 39, né? O artigo 39 ele vai dizer o que pra gente? Então o artigo 39 ele diz: ao chefe da unidade administrativa para a qual for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Então aqui o entendimento é muito simples, né? O artigo 39, ele estabelece que o chefe da unidade administrativa para a qual um funcionário foi designado é responsável por dar-lhe exercício. O que significa? Que o chefe da unidade é a autoridade encarregada de garantir que o funcionário comece efetivamente a exercer suas funções no cargo público para o qual foi designado, né? Então essa atribuição é importante para assegurar que o funcionário inicie suas atividades de maneira adequada, de maneira eficaz. Então, ele vai receber as orientações sobre suas responsabilidades, tarefas e ambiente de trabalho. Então, o chefe da unidade desempenha um papel fundamental no processo de integração do novo funcionário à equipe e à organização como um todo, né? Então, além disso, essa designação de responsabilidade ajuda a definir claramente quem é a autoridade responsável por supervisionar o início das atividades de um novo funcionário, criando um fluxo organizado e transparente para o processo de colocar em seu cargo. Beleza? Aqui no artigo 40, o exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias. Então, você tem um prazo de 30 dias para entrar em exercício, né?
contados da data da publicação oficial do ato no caso de reintegração, tá? Então aqui são duas, né? Estabelece aqui que tem um prazo de 30 dias para dois momentos. No caso de reintegração, o exercício do cargo deve ter início no prazo de 30 dias a partir da data da publicação oficial do ato que determina a reintegração. Então, a reintegração, para a gente lembrar, ocorre quando um servidor público que tenha sido exonerado no cargo de forma injusta ou irregular é restituído ao cargo. Beleza? Então, assim que ele restitui, ele tem um prazo de 30 dias para entrar em exercício. Ok? Nos demais casos, né, da posse, nos demais casos. Então, nos demais casos, ou seja, para os servidores que não estão sendo reintegrados, o exercício do cargo deve começar no prazo de 30 dias a partir da data da posse. Então, você tomou posse, foi lá, assinou tudo bonitinho, fez tudo certinho, tomou posse. A partir daí você tem 30 dias, né? Então a posse, você tem 30 dias para começar a trabalhar. Então a posse, como a gente já sabe, é o ato que formaliza a investidura do servidor no cargo público. Então após você formalizar a sua investidura, você tem 30 dias para começar a meter a mão na massa. Beleza? Show de bola. Então aqui no artigo 41, a promoção não interrompe o exercício, que é contado na nova classe, né? Que é contado a partir da nova classe, a partir da publicação do ato que promoveu o funcionário. Então, aqui no artigo 41, no contexto, né, desse regulamento, quando um funcionário público é promovido, o exercício de suas funções não é interrompido. Então, a contagem do tempo de serviço na nova classe, ou seja, na nova posição ou nível, né, para o qual foi promovido, começa a partir da data de publicação do ato que formaliza sua promoção. O que isso significa? Que após a promoção, o funcionário ele continua exercendo suas funções sem interrupção. E o tempo que ele passa na nova classe começa a ser contado a partir do momento em que a promoção é oficializada e tornada pública. Então essa regra ajuda a garantir o quê? A transição suave para funcionários promovidos, evitando que haja a interrupção significativa em seu trabalho, né? Uma vez que a promoção é um reconhecimento do seu desempenho e competência. Beleza? Show de bola. Aqui no 42, o funcionário removido, quando licenciado ou afastado por impedimento legal, deve entrar em exercício imediatamente após o término da licença ou do afastamento. Então, é tranquilo, né? Então, se um funcionário que tenha sido removido, ou seja, transferido para outra unidade administrativa, ele deve retornar ao exercício de suas funções imediatamente após o término de uma licença ou afastamento por impedimento legal. Então essa regra implica que mesmo durante um período de licença ou afastamento por razões legais, o funcionário continua vinculado à sua nova unidade administrativa e deve retornar ao trabalho assim que a licença ou afastamento terminar. Então isso garante o quê? A continuidade do serviço. Evita a interrupção das atividades, tá? Das atividades ali do funcionário removido. Beleza? Aqui no 43 será demitido o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias para esse fim previsto. Aquele que interrompeu o exercício por igual prazo, ressalvados os casos que encontrem amparo em outras disposições deste estatuto. Então, não faz sentido nenhum, né? Você está lá, passou no concurso, fez a prova, bonitinho, tranquilo, se matou de estudar, perdeu noite, não saiu para balada, não fez nada, brigou com a namorada, brigou com a esposa, passou, foi nomeado, tomou posse. Aí não vai tomar posse, aí não vai entrar em exercício no prazo, você vai ser demitido, não tem sentido nenhum, né? Então, assim, aqui, se ele não iniciar o exercício de suas funções no prazo de 30 dias a partir da data em que deveria fazê-lo, né, que é a partir da data da posse, conforme previsto em seu ato de nomeação ou posse, então significa que após ser nomeado ou empossado, o funcionário deve começar a trabalhar no cargo dentro desse prazo. Então, após ele tomar a posse, ele deve começar a trabalhar dentro desse prazo. Se não fizer, poderá ser demitido, né? Que ainda vai ter o processo administrativo de ampla defesa. Ele tem direito à ampla defesa nesses casos também. Porque ele pode justificar, né? Pô, fiquei doente, né? Aconteceu uma morte na família, enfim.
aí a administração vai fazer a sindicância. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então, se o funcionário interrompeu o exercício de suas funções por um período igual ou superior a 30 dias, né, a menos que essa interrupção encontre amparo em outras disposições deste estatuto, significa, né, que após iniciar suas funções, se o funcionário ficar afastado ou parar de trabalhar por um período prolongado, sem justificativa válida, de acordo com as regras estabelecidas no estatuto, né, ele poderá ser demitido também. Geralmente eu acho, aqui nesse estatuto a gente ainda vai ler sobre isso. Geralmente quando você é demitido se você ficar afastado por mais de 30 dias. Né? Então vai ser demitido o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias e aquele que interrompeu o exercício por igual prazo. Não, então aqui está falando, né? Por igual prazo. Se você interrompeu o exercício por 30 dias, você também pode ser demitido. Aí ele coloca uma ressalva, né? Ressalva casos que encontrem amparo em outras disposições desse estatuto. Beleza? Show de bola. Então, se o funcionário interrompeu o exercício de suas funções por um período igual ou superior a 30 dias, ele pode ser demitido também. Tá? Beleza. Então, ficou claro, né? Ele vai ser demitido se ele não entrar em exercício. Depois da posse, ele tem um prazo de 30 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar, ele pode ser demitido. Se ele entrar em exercício, tá lá trabalhando bonitinho, tranquilo, e ele passar mais de 30 dias ausente, sem uma justificativa, ele também pode ser demitido. Beleza? Então aqui o funcionário terá exercício na unidade administrativa em que for lotado. Então aqui está dizendo o quê? Que o funcionário deve realizar suas funções na unidade administrativa para a qual foi designado ou lotado. Então o que significa? Que ele deve cumprir suas tarefas no local específico ao qual está vinculado, né? Beleza, o afastamento aqui no parágrafo 1, o afastamento do funcionário de sua unidade administrativa para ter exercício em outra, só se verificará mediante prévia autorização do prefeito. Então qualquer afastamento do funcionário de sua unidade administrativa para que ele exerça suas funções em outra unidade só pode ocorrer mediante autorização prévia do prefeito. Então isso implica que o funcionário não pode ser transferido ou designado para trabalhar em outra unidade sem a devida autorização da autoridade competente. Beleza? Sem a devida autorização da autoridade do prefeito, no caso. Show de bola. Aqui, né, ex officio ou ex officio, ex officio ou a pedido, atendida sempre. Então o funcionário terá o exercício da unidade administrativa que for lotado, o afastamento do funcionário de sua unidade administrativa para ter exercício em outra só verificará mediante autorização do prefeito, e ex officio a pedido. Ex officio é quando é administração e a pedido é quando é pedido do funcionário. Atendida sempre a conveniência do serviço, o prefeito poderá alterar a lotação do funcionário. Então o prefeito ele tem a prerrogativa de realizar mudanças na lotação dos funcionários, seja de forma automática, que é ex officio, ou atendendo a pedido, desde que seja conveniente para o serviço público, né? Então essas alterações podem incluir transferências para outras unidades administrativas e por aí vai. Na inobservância do disposto neste artigo, acarreterá sanções. A inobservância do dispositivo neste artigo acarretará sanções para o funcionário e a chefia responsável. Então, a não observância das regras estabelecidas neste artigo pode acarretar sanções tanto para o funcionário quanto para a chefia responsável. Então isso significa que se um funcionário for transferido ou designado para outra unidade sem a devida autorização ou recusar a cumprir sua lotação, ele poderá enfrentar penalidades disciplinares conforme previsto nas normas aplicáveis. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente explicou direitinho. Então
Então aqui no 45, entende-se por lotação o número de servidores, tá? Por categoria funcional, que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Então, super tranquilo de entender, né? O conceito de lotação, né? Qual seria o conceito de lotação? Se refere ao número de servidores, categorizados ali de acordo com suas funções, que devem estar alocados em cada unidade administrativa. Em outras palavras, a lotação é a determinação oficial da quantidade de servidores em uma unidade administrativa específica, né? Que uma unidade administrativa específica deve ter, considerando a categoria funcional a que pertence. Então, isso implica em garantir que cada setor, departamento ou órgão da administração pública tenha o pessoal necessário para cumprir suas atribuições e prestar os serviços públicos de forma adequada. Então, a lotação é um componente importante da gestão de recursos humanos no serviço público, pois permite uma distribuição equilibrada de servidores em toda a estrutura organizacional. Vai ser de acordo ali com as demandas e responsabilidades de cada área. Então, ela também pode ser ajustada de acordo com as necessidades da administração e a disponibilidade de servidores. Show? Show de bola. Então, o artigo 46, o funcionário não poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, sem prévia autorização ou designação do prefeito. Então aqui está dizendo o quê? Que não pode se ausentar do município, seja para fim de estudo ou missão, de qualquer tipo, com ou sem manutenção do seu salário, seu vencimento, a menos que tenha obtido previamente autorização ou designação do prefeito. O que isso significa? Se um servidor deseja se ausentar da cidade onde trabalha para participar de cursos, treinamentos, congressos ou qualquer outra atividade relacionada ao seu trabalho ou desenvolvimento profissional, ele precisa obter uma autorização oficial do prefeito ou ser designado para essa tarefa pelo prefeito. Então, essa medida visa garantir que as ausências dos servidores sejam devidamente controladas e que a administração possa ali gerenciar a disponibilidade do pessoal para atender às necessidades do serviço público local. Então, o prefeito tem a responsabilidade de avaliar e autorizar tais ausências, garantindo que não cause impactos negativos na prestação de serviço à comunidade. Artigo 47. O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa só se verificará nos casos previstos neste Estatuto. Então, o artigo 47, ele estabelece que o afastamento de um funcionário de sua unidade administrativa, ou seja, do local onde ele normalmente exerce suas funções no serviço público, só pode ocorrer nos casos previstos neste Estatuto. Então, isso significa que qualquer situação em que o funcionário precise se afastar de sua unidade administrativa deve estar de acordo com as regras e condições estabelecidas no Estatuto do Servidor. Então, o que o Estatuto do Servidor define? Vamos relembrar, né? Ele define, né? O Estatuto geralmente define os casos de afastamentos permitidos, né? Como licenças, férias, que a gente ainda vai aprender nessas aulas, né? Missões, entre outros. Então, as condições devem ser cumpridas para que esse afastamento seja autorizado. Então, o funcionário não pode ser afastado de sua unidade administrativa de forma arbitrária. Deve fazê-lo somente em conformidade com as disposições legais. Então, a gente vai falar ainda da parte dos afastamentos, né? Das licenças, das férias, da licença prêmio, enfim. A gente ainda vai dar essa aula, beleza? Parágrafo único. O afastamento não pode se prolongar por mais de 4 anos consecutivos, salvo quando para exercício de cargo ou direção ou em comissão nos governos da União, dos estados e dos municípios, ou na hipótese de exercício de cargo eletivo no âmbito federal, estadual ou municipal, casos em que o funcionário poderá permanecer afastado durante todo o tempo em que perdurar a comissão ou a requisição ou durante o prazo do respectivo mandato. Beleza? Então aqui ele fala o seguinte. Vamos entender. Então aqui no parágrafo único ele fala o seguinte. Ele estabelece que o afastamento de um funcionário de sua unidade administrativa não pode se prolongar por mais de 4 anos consecutivos, a menos que seja para o exercício de cargo de direção ou em comissão nos governos da União, do Estado e do município,
ou para exercício de um cargo eletivo. Cargo eletivo é cargo né, da parte política, né? Então, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. Então, isso significa que, em regra geral, um funcionário não pode permanecer afastado de suas funções por mais de 4 anos seguidos, a menos que esteja ocupando um cargo de chefia ou comissão em nível federal, estadual ou municipal, ou seja eleito para um cargo público eletivo, como vereador, deputado ou prefeito. Nesses casos excepcionais, o funcionário pode ficar afastado durante todo o tempo em que durar a comissão ou mandato eletivo, sem limite de tempo. Então, se você é um funcionário público e de repente você ganha uma eleição, você pode ficar afastado do seu cargo durante 4 anos sem perder o cargo, né? Então, essa regra visa garantir que os funcionários públicos estejam disponíveis para cumprir suas funções. Beleza? Preso preventivamente, né? Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até a decisão final passada em julgado. Então, aqui no artigo 48, se ele for preso preventivamente, né, caso o funcionário seja preso preventivamente, ou seja, antes de uma condenação definitiva, por qualquer motivo ele será afastado de suas funções até que seja a decisão final do processo judicial, né? Se ele for pronunciado por crime comum, né, se o funcionário for pronunciado por crime comum, ou seja, acusado formalmente por um crime comum, ou seja, um crime que não está relacionado ao exercício de suas funções públicas, ele também será afastado de suas atividades até que haja uma decisão final no processo. Denunciado por crime funcional, aí aqui tem a ver com a função, né? Então, da mesma forma, se o funcionário for denunciado, acusado formalmente por um crime funcional, ou seja, um crime relacionado ao seu cargo público ou suas atividades no serviço público, ele também vai ser afastado até que haja a decisão final. Condenado por crime inafiançável sem pronúncia, né? Então, se o funcionário for condenado por um crime inafiançável em um processo no qual não tem havido pronúncia, né, acusação formal para julgamento, ele também será afastado de suas funções até que a condenação seja confirmada por uma decisão final e essa decisão se torne definitiva, né? Então, não cabe mais recurso. Foi transitado em julgado. Beleza? Então, toda vez que você tiver numa condenação judicial desses casos aqui, você é afastado do cargo. Se for constatado que você foi inocentado, aí você é reintegrado. Aí acontece a reintegração. Tá? Show de bola. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao departamento pessoal da Secretaria de Administração os elementos necessários para o seu assentamento individual. Então, quando o funcionário público começa a exercer suas funções em um órgão ou unidade da administração pública, ele é obrigado a fornecer ao departamento do pessoal da Secretaria da Administração os documentos e informações necessárias para criar ou atualizar seu assentamento individual. Então, o termo assentamento individual refere-se ao registro oficial que contém ali informações pessoais e profissionais do funcionário, né, como nome, data de nascimento, qualificação acadêmica, histórico de empregos anteriores, entre outros dados relevantes. Então, esse registro é mantido pela administração pública para acompanhar a trajetória do funcionário ao longo de sua carreira. Portanto, o funcionário que está iniciando seu serviço público deve colaborar fornecendo os dados necessários para que seu assentamento individual seja completo e preciso. Então, essa prática é comum em muitas organizações públicas para manter um registro organizado e atualizado de seus funcionários. Beleza? Então, aqui do artigo 49 a gente vem para cá, porque essa parte aqui a gente já leu, né? A gente vai vir aqui para a parte de vacância dos cargos. Tá? Se meu computador deixar, a gente vai concluir o estudo. Então, aqui no artigo 86, vacância, né, é a situação em razão do qual o cargo fica vago sem titular, né? O cargo fica sem titular. Então, diferente do provimento, vacância é quando o cargo fica vago. Beleza? Então, a vacância do cargo decorrerá de quê? De exoneração. Exoneração, né?
Exoneração quando o funcionário é retirado do cargo por decisão do empregador, que no caso é a administração pública, né? Então você pode ser exonerado tanto a pedido quanto, né, pela administração pública. Ele vai falar aqui mais abaixo, ele vai falar aqui por quais os motivos da exoneração, né? Então vamos entender. Então aqui ele fala que dá-se exoneração a pedido ou ex officio. Então a pedido é quando o funcionário, né, o servidor público, ele solicita. E ex officio é quando a administração solicita. Tá? Então, quando se tratar de cargo de provimento em comissão. Então, quando se trata de cargo em provimento em comissão, ele é um cargo de livre exoneração e livre nomeação. Então, você pode ser exonerado do cargo a qualquer momento, não tem estabilidade, né? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, o estágio probatório é aquele que a gente já sabe, né? Se o funcionário durante o período de estágio, que é o período de avaliação, não atender os requisitos, ele pode ser demitido por ex officio, ou seja, por iniciativa do órgão empregador sem a necessidade de pedido do funcionário. Beleza? Show de bola. Então a exoneração é a pedido ou ex officio, quando se tratar de cargo de provimento em comissão e quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Aqui no caso não é a pedido, né? Aqui quando você não atinge, né, as condições, você pode ser demitido a ex officio, e aqui também, quando se tratar de cargo em comissão, tá? Mas você pode solicitar a exoneração nos dois casos, até no estágio probatório você pode solicitar também, tá? Então, quando se tratar de cargo em provimento em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, você pode solicitar a pedido e também pode ser exonerado, né, por iniciativa do órgão da administração pública. E quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Se você não foi, né, não cumpriu lá os requisitos, você pode ser exonerado. Claro que você tem direito aqui também à ampla defesa, né? Você tem direito a se defender, né? Você tem direito aí ao processo administrativo. Demissão, né? A demissão ela ocorre quando o funcionário é dispensado de suas funções de forma punitiva, né? Então existe a diferença da exoneração e da demissão. A exoneração não tem a ver com medida disciplinar, né? Não tem a ver assim com você cometer alguma coisa, né? Com um erro que você cometeu. Geralmente a demissão acontece, você vai levar uma advertência, depois uma suspensão, depois você vai ser demitido, né? Mas é sempre, a demissão é sempre uma forma punitiva, né? Devido a alguma infração ou violação de regras estabelecidas, para não confundir, tá? A promoção, né? Quando ele fala aqui, então, quando o funcionário é promovido a um cargo de nível superior dentro da mesma estrutura organizacional, ele deixa o cargo anterior vago, né? Então ele deixa o cargo anterior vago. Beleza? Show de bola. Então no acesso, né, aqui no acesso, quando o funcionário é promovido para um cargo de nível superior por meio de um processo de acesso, que geralmente envolve critérios como tempo de serviço, ele também deixa o cargo anterior vago. Beleza? Show de bola. Então a transferência é a mesma coisa. Quando o funcionário é transferido para outro cargo ou unidade administrativa, geralmente ele deixa o cargo anterior vago. Aposentadoria também, quando o funcionário se aposenta, né? Quando ele está falando aqui, ele deixa o cargo vago, né? Ele se aposentou, deixou o cargo vago. Posse em outro cargo de acumulação proibida. Então, quando o funcionário que já ocupa um cargo público toma posse de outro cargo público que não pode ser acumulado, ele deixa vago também, né? Por exemplo, vamos supor que você
vamos supor que você é assistente administrativo. Aí você passou em um outro concurso para analista administrativo. Então, você vai tomar posse em outro cargo de acumulação proibida. Não pode acumular os dois. Então, você vai ter que deixar o assistente administrativo vago e vai lá para o analista administrativo. Tá? Então, por isso que acontece a vacância. E o falecimento, né, como a gente já sabe, faleceu. Quando o funcionário falece, ele deixa o cargo vago também. Beleza? Então, aqui a vaga ocorrerá na data, né? A vaga vai ficar vago no dia do falecimento do servidor. Ele faleceu naquela data ali, né? Fica vago o cargo. Imediatamente, aquele que o funcionário completar 70 anos de idade. Existe uma emenda constitucional que diz que o funcionário agora ele se aposenta com 75 anos. Mas essa emenda constitucional, se tiver no seu conteúdo programático, você segue ela. Se não tiver, você segue o que está aqui. Tá? Que é o artigo 40 da Constituição Federal. Beleza? Existe uma emenda constitucional que fala que o funcionário ele se aposenta compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 75 anos de idade. Né? Então aqui a vaga vai ocorrer imediatamente quando o funcionário completar 70 anos de idade, porque ele vai ser obrigado a se aposentar. Mas existe essa emenda constitucional. Eu acho que não tem isso daqui. Não tem essa emenda constitucional no seu conteúdo programático. Se tiver, você segue o que está lá. Se não tiver, você segue esses 70 anos aqui, tá? Segue o que está aqui. E da publicação. Da publicação o quê? Da lei que criar o cargo e conceder dotação para provimento ou de que determinar esta última medida se o cargo já estiver sido criado. Então a vaga ocorrerá na data da lei que criar o cargo. Por que a investidura do cargo, você é investido legalmente no cargo? Porque o cargo foi criado por lei. Antes de você fazer o concurso, esse cargo, por exemplo, assistente administrativo, foi criado por lei. Né? Então, a partir do momento que é criado esse cargo, né? A partir da data da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para provimento, né? Ou de que determinar esta última medida. Então, se o cargo já estiver sido criado, né? Então, quando houver uma nova lei, calma aí. Então, para você entender, para eu não confundir vocês aí. Então, a vaga ocorrerá na data da publicação. Da publicação o quê? Da lei que criar o cargo. Né? Então, quando uma nova lei é promulgada criando um cargo público e fornecendo recursos orçamentários para o seu preenchimento, a vaga ocorre na data da publicação dessa lei. Tá? Também a vaga ocorrerá na data do ato que promover, aposentar, exonerar, demitir, conceder acesso ou transferência. Então, a vaga ocorre na data da publicação do ato oficial, porque sai um ato oficial, né? Que vai determinar sua promoção. Existe um ato oficial que vai determinar sua promoção, que vai determinar sua promoção, sua aposentadoria, sua exoneração, sua demissão, o acesso à transferência, né? Então, a partir da data do ato, desse ato oficial, a vaga, né, ocorrerá. Beleza? Então, a vaga ocorrerá da posse em outro cargo de acumulação proibida. Então você foi lá, passou em assistente administrativo, aí fez um outro concurso, passou para analista. A partir do momento que você toma posse lá em analista, o cargo aqui, né? Quando você tomou posse lá em analista, o cargo aqui ficou vago. Então é da posse em outro cargo de acumulação proibida, porque esses dois cargos não podem se acumular. Se fosse 2 cargos de professor, tudo bem, 2 cargos de professor pode acumular um com o outro. Você pode ter os dois. Aqui no caso, a acumulação desses dois é proibida. Então você não pode ter esses 2 cargos. Então a partir do momento que você toma a posse lá do analista administrativo, o cargo anterior de assistente administrativo fica vago. Já fica vago para alguém preencher. Beleza? Show de bola. Então hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Deixe o seu comentário também, pode ser um comentário positivo, pode ser um comentário negativo, pode ser que eu tenha falado alguma besteira.
E também se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!